O caso de que vou te contar hoje é um dos que mais trouxe consequências a longo prazo a nível institucional na Inglaterra. Peter Connelly tinha apenas 17 meses quando se encontrou cara a cara com a morte. Mas sua vida já era um total calvário muito antes, com múltiplas admissões ao pronto-socorro por ferimentos e golpes que tinha. Por um lado, sua mãe dizia que o menino era muito ativo e propenso a golpes. Por outro lado, em sua casa ele estava possivelmente vivendo uma das maiores ameaças para o pequeno. Seu parceiro, um homem com um passado que poderia acender todos os alertas na mente de qualquer pessoa. Mas o que havia começado como uma relação terna entre padrasto e bebê, acabou sendo o início de um sofrimento inimaginável para um bebê que nem mesmo podia se defender ou falar para chamar a atenção de sua mãe. Na mídia, ele foi chamado de BBP, ou Menino A, porque a investigação ainda estava em andamento na polícia. Mas uma vez que as prisões correspondentes foram feitas, as informações foram publicadas. Seu nome era Peter Connelly, e ele nasceu em 1º de março de 2006 em Londres, Inglaterra. Pouco tempo depois de Peter nascer, seus pais se separaram e sua mãe Tracy ficou encarregada de seus 4 filhos, permitindo que seu ex visitasse as crianças. A mulher e seus filhos viviam em uma comunidade que de certa forma estava desconectada do que seria o centro de Londres, dentro do bairro de Haringey. O relacionamento entre Tracy e seu marido vinha com altos e baixos há bastante tempo e, como muitos casais, acreditavam que ter mais um filho poderia salvar o relacionamento. O pai das crianças não era uma pessoa ruim, de acordo com aqueles que tinham relação com o casal. O homem tinha 3 empregos e cuidava das tarefas básicas da casa, enquanto Tracy cuidava das crianças. A avó materna das crianças dizia constantemente que pelo menos ele não era violento com ela, além do que já foi mencionado, mas o casamento ainda assim não era feliz. De fato, em algum momento antes da última gravidez de Tracy, ambos decidiram acolher em sua casa uma jovem que estava tendo problemas em sua casa. Ela, em agradecimento, ajudava com as tarefas da casa e até em algum momento começou a chamá-los de mamãe e papai. Com o passar dos anos, ao atingir a maioridade, ela deixou a casa, mas manteve contato com a família. A jovem, atualmente, é a parceira do ex-marido de Tracy. Durante essa separação, a mulher começou a se relacionar com um homem chamado Stephen Barker, que também frequentava a casa onde a família morava. Isso foi o que finalmente quebrou o casamento de Tracy. E quando ela decidiu levar Stephen para sua reunião escolar como seu parceiro, seu marido decidiu se mudar e começar os procedimentos de divórcio. Pouco tempo depois, em novembro, Stephen se mudaria para a casa da mulher, já oficialmente como seu namorado. Embora não muitas pessoas soubessem disso, já que ela manteve em segredo de todos os seus amigos e pessoas próximas à família. Tracy tinha um passado perturbado, sendo filha de um homem completamente ausente que tinha muitas denúncias por abuso íntimo, e uma mãe negligente que tinha sido obrigada a participar em um círculo desses que gostam de crianças pequenas e que tentava acalmar sua depressão e tristeza com álcool. Tracy também sofreu assédio, abuso íntimo e abuso por parte de um parente, então sua infância e adolescência, bem, você sabe, não foram ideais. Na verdade, aqueles que a conheciam a descreviam como uma pessoa egoísta, calculista e manipuladora. E já adulta, passava seus dias bebendo álcool, assistindo filmes não por e mantendo relações com seu novo namorado. Mas ao falar de seu pequeno filho, sempre o fazia com um sorriso no rosto. Dizia que Peter era uma criança maravilhosa e que a melhor coisa que aconteceu a ela foi ser mãe. Embora, segundo sua própria mãe, ou seja, a avó de seus 4 filhos, chegava a um ponto em que, à medida que cresciam, ela parava de cuidar deles e eles tinham que se virar sozinhos. Imagine se fosse como mães e filhos no mundo animal. Infelizmente, os problemas com o pequeno Peter não começaram quando Stephen se mudou para a casa de Tracy, mas sim, meses antes, mais precisamente em agosto, quando Peter tinha aproximadamente 5 meses. Os médicos que costumavam examiná-lo começaram a notar algumas marcas em seu corpo que pareciam ser feridas ou cicatrizes de feridas. No início, Tracy dizia que eram feridas que o pequeno fazia enquanto brincava. Aos 7 meses, ela teve que responder novamente as mesmas perguntas e disse a mesma coisa. O pequeno supostamente tinha caído nas escadas brincando no dia anterior. Coincidentemente,
As feridas que viram estavam em seu peito e em sua cabeça, mas aceitaram a desculpa que a mãe havia dado e, embora tenham tentado deixar passar esse acontecimento, a informação chegou aos serviços sociais que tomaram a decisão. Devido à alta probabilidade de danos graves, de ir à casa e investigar a situação. A principal questão era como um menino tão pequeno poderia ter caído da escada. A família precisava de algum tipo de ajuda e chamava da atenção que os médicos foram os que alertaram os serviços sociais, já que eles geralmente não se envolvem nesse tipo de situação familiar e dão prioridade à saúde da criança. Mas você pode imaginar o quão alarmante era. Então, a princípio, os vizinhos lembram que Barker parecia ter um bom relacionamento com o bebê. Um vizinho em particular de fato lembrou que costumava ver o homem levando o bebê ao parque e saindo para caminhar regularmente, até que algum tempo depois começou a ficar notório que Peter não queria estar perto do homem. Dizia que quando se aproximava, o menino começava a chorar e a gritar. Um mês depois de Steven se mudar para a casa da namorada, houve novamente um alerta do médico em relação à saúde de Peter. O pequeno tinha um inchaço na cabeça, resultado de uma possível pancada. A mãe mencionou que notou esse inchaço no dia seguinte ao retorno do menino de passar o dia com a avó. Isso fez com que, mais uma vez, os serviços sociais se envolvessem e decidissem que, diante dessa situação, Peter não poderia voltar para casa. A polícia decidiu fazer uma investigação no caso, e até que essa investigação fosse concluída, o menino não poderia voltar para casa. Tracy foi interrogada pela polícia a respeito das feridas que foram encontradas no pequeno durante os últimos 5 meses. Assistentes sociais encarregaram-se de revisar a casa e deixar constância de como a família estava vivendo. Então, apenas um mês depois, em janeiro de 2007, Peter pôde voltar para casa. Algo que talvez não deveria ter acontecido, mas aqui a pergunta é: por que permitiram que o pequeno voltasse? Foi realizada uma conferência da equipe de proteção à infância na qual se falou sobre o resultado da investigação, mas esta não foi suficientemente rigorosa para obter dados importantes a respeito das circunstâncias familiares, nem levaram em consideração alguns pontos que geravam preocupação aos médicos em particular. O médico que fez de fato a primeira notificação aos serviços sociais não foi convidado a participar, nem foi levado em consideração quando a investigação foi feita. Algo que deveria ter sido feito, já que este foi quem notou os golpes, e seria uma das poucas pessoas que entenderia a gravidade dos fatos. Além disso, como ponto importante neste caso, os serviços sociais não estavam cientes de que Stephen Barker estava morando na mesma residência que os menores. Você se lembra que eu te disse que Tracy manteve isso escondido de todos os parentes da família? Bem, isso talvez teria sido importante na investigação, já que ele é uma pessoa estranha ao círculo familiar, e, portanto, poderia ser uma causa muito importante para a alteração da situação na residência. Finalmente, chegou-se à conclusão de que o caso de Peter deveria ser registrado sob as categorias de abuso físico e negligência, mas não adiantou nada, já que os serviços sociais não estavam cientes nem haviam analisado a possibilidade de que o bebê estivesse em uma situação completamente exposta a riscos que não poderiam ser minimizados. Depois, em junho, em uma visita dos serviços sociais, encontraram novamente marcas no corpo do bebê e, desta vez, foram informadas à polícia. Um exame médico determinou que essas feridas eram intencionais e que na casa onde o bebê vivia, alguém estava machucando-o deliberadamente. Portanto, mais uma vez, Peter foi retirado da casa e levado novamente para viver com a família que o havia recebido anteriormente. Em julho do mesmo ano, o Departamento de Serviços para Crianças e Adolescentes determinou que este caso não atendia aos requisitos para iniciar o procedimento de investigação do cuidado do menor. Portanto, Peter foi novamente levado para a casa de sua família e tudo voltou a uma lamentável normalidade, entre aspas. Claro, a situação poderia piorar e evidentemente fez isso. Desta vez, Steven decidiu que seu irmão se mudasse com eles para a casa de Tracy. Mas ele não iria sozinho. Iria com sua namorada de 15 anos e seus 3 filhos. Então, chegando a este momento, o núcleo desta moradia era composto por Tracy, seus 4 filhos, Steven, o irmão de Steven, de nome Jason Owen, sua namorada, seus 3 filhos, 3 cães de grande porte e também um par de cobras que tinham como animais de estimação. Como conseguiam viver 11 pessoas em uma casa onde costumavam viver apenas 5? Bem,
É uma pergunta que não podemos responder neste momento, mas o que podemos dizer é que tanto Steven quanto Jason eram pessoas ruins. Não apenas em relação ao tema de hoje, mas também porque ambos tinham um passado e uma personalidade um tanto sombrios ou turvos. Por outro lado, Jason havia sido membro do partido político Frente Nacional, um partido de extrema-direita e fascista, e Steven tinha uma obsessão clara com o nazismo. Ambos tinham um histórico criminal, que incluía violência doméstica, incêndios criminosos e uso de substâncias ilegais. Jason, em particular, também tinha uma denúncia por ter abusado de uma menina de apenas 13 anos. Steven, por sua vez, não ficava para trás. Era um ávido amante de fazer sofrer pequenos animais como sapos, aos quais ele esfolava vivos e quebrava as pernas quando era pequeno. Ambos também se tornaram o terror de sua avó de 82 anos, a quem costumavam assustar constantemente, e também se diz que a faziam sofrer fisicamente, ao ponto de deixá-la trancada em um armário, até que ela concordasse em dar-lhes dinheiro. E como se isso não fosse suficiente, a investigação revelou o fato de que Steven era quem passava a maior parte do tempo sozinho, com o menor sob sua responsabilidade. Algo que obviamente nunca deveria ter acontecido. No dia 3 de março de 2007, uma ambulância foi chamada a uma casa no norte de Londres, onde os paramédicos encontraram o corpo sem vida de um bebê de 17 meses. Minha delegada espiou pela porta. Ela me disse: "Temos uma criança pequena que morreu esta manhã. E nós o conhecemos. Nós o conhecemos. Ele é uma das nossas crianças. Está na lista de crianças protegidas." Os paramédicos se apressaram para realizar manobras de reanimação no bebê, mas, ao não conseguir fazer progressos, decidiram levá-lo urgentemente para o hospital mais próximo, acompanhado de sua mãe. Infelizmente, ele foi declarado morto às 12h20, claro. Era impossível não notar as condições em que a família estava vivendo no momento da morte do pequeno. Havia revistas, pornografia e garrafas de álcool jogadas no chão. Os 3 cães que chegaram com o irmão estavam sujos e seus excrementos não estavam limpos, espalhados em diferentes partes da residência, além de pulgas que também podiam ser encontradas nos móveis da casa. As crianças também estavam sujas e tinham piolhos. Claro, também foram encontrados parafernália do grupo alemão. Você sabe qual, da Segunda Guerra Mundial, armas brancas e réplicas de revólveres localizadas em espaços onde as crianças também passavam tempo, demonstrando que não havia um adulto responsável nessa casa e que qualquer tipo de acidente poderia ter ocorrido se alguma das crianças conseguisse pegar uma dessas armas. Então, quando a autópsia foi realizada, revelou que Peter tinha feridas que haviam sido negligenciadas pela pediatra. Esta pediatra que o havia examinado, mas não qualquer ferida. O que eles encontraram foi que o bebê tinha ossos quebrados nas costas e também algumas costelas. Foi confirmado que essas feridas existiam antes de Tracy levar a criança ao pediatra. Que médico! O exame também confirmou que o pequeno havia engolido um dente após receber um tremendo golpe na boca. Tinha as pontas dos dedos mutiladas e, em alguns casos, também faltava a unha. A polícia iniciou imediatamente a investigação, agora sim, por ter tirado a vida deste pequeno, deste inocente, e os principais suspeitos eram Tracy, que foi presa no hospital, e Stephen, seu irmão, Jason e a namorada deste. Os 3 fugiram e se esconderam em um acampamento após saberem da morte do bebê, mas não conseguiram se esconder por muito tempo e foram presos prontamente. Vamos ser honestos. Esta é uma história sobre uma garota de 17 anos que não sabe cuidar do seu filho. É sobre o namorado dela que não sabe ler, mas sabe bater em um bebê. É sobre o Departamento de Serviços Sociais, que recebe muito dinheiro por ano, mas não consegue proteger as crianças. Finalmente, em 11 de novembro de 2008, Jason Owen, de 36 anos, e Stephen Barker, de 32, foram considerados culpados por causar ou permitir a morte de uma pequena criança inocente ou uma pessoa vulnerável. Tracy, que na época do julgamento já tinha 27 anos, já havia se declarado culpada por essa acusação, portanto, não houve mudanças em seu caso. Anteriormente, no julgamento, Jason e Tracy haviam sido absolvidos da acusação de assassinato, particularmente por falta de evidências que sustentassem essa acusação, apesar de isso parecer incrível,
porque poderíamos considerar que as mais de 50 feridas encontradas neste bebê foram provas suficientes, mas não foi assim. Steven, por sua vez, foi declarado inocente de assassinato pelo júri presente no caso. Depois, em abril de 2009, ocorreu um segundo julgamento no qual os acusados foram Tracy e Steven. Nesta ocasião, foram julgados com pseudônimos e enfrentaram acusações relacionadas ao abuso íntimo de uma pequena de 2 anos. Aparentemente, a pequena estava no mesmo registro de proteção infantil que Peter em Haringey. Neste caso, Barker foi declarado culpado na acusação, enquanto Tracy foi declarado inocente da acusação de crueldade infantil. Ambos os julgamentos foram sentenciados, simultaneamente, em 22 de maio de 2009, no Old Bailey. Connelly recebeu uma sentença de prisão para proteção pública, e a ordem do juiz foi que ela fosse presa por tempo indeterminado, até que não seja mais considerada um risco para as pessoas, e em particular, para as crianças pequenas, com um prazo mínimo de 5 anos, um total de pechincha. Steven, por outro lado, foi condenado à prisão perpétua pelo abuso íntimo da pequena de 2 anos, com uma pena mínima de 10 anos e uma sentença de 12 anos pelo seu papel na morte de Peter, a ser cumprida simultaneamente. Por sua vez, Jason Owen também foi preso por sorte por tempo indeterminado, com um período mínimo de 3 anos, também uma pechincha. Pelo lado positivo desta situação, a sentença de Jason foi alterada em apelação para um termo fixo de 6 anos, ou seja, duplicando o tempo mínimo que ele deveria cumprir na prisão. Por sua vez, ele foi libertado no ano de 2011, mas não demorou muito até que fosse enviado novamente para a correção. Finalmente, a mãe recebeu liberdade condicional no ano de 2013, mas retornou à prisão em 2015 por violar as regras com as quais havia sido libertada. Isso fez com que ela deixasse de ser elegível para revisão por 2 anos. A partir de 2017, quando voltou a ter a possibilidade de se apresentar para a revisão, o secretário de Justiça Dominic Raab se posicionou firmemente perante o júri de liberdade condicional, ao dizer que a mulher era a personificação do diabo da maldade e que não deveria ser libertada. Ele fez isso a cada 2 anos, em cada momento em que seu nome aparecia como parte dos pedidos de liberdade condicional, coisa que devemos agradecer a este homem. Depois, em 2021, foi negada a liberdade condicional que a teria deixado livre para as datas de Natal, mas finalmente em março de 2022, o conselho encarregado de tomar essas decisões considerou que a mulher estava em condições de ser libertada, como se ter matado seu filho ou ter participado desse crime tivesse sido um resfriado. Mas enfim, referiram-se ao seu caso como uma pessoa que naquele momento estava em uma posição de baixo risco de cometer outro crime, ao qual todo o conselho concordou. Finalmente, em julho de 2022, ela foi colocada em liberdade condicional, mas sujeita a restrições em termos do que pode fazer e com quem pode entrar em contato. Enquanto estava na prisão, Tracy participou de um programa intensivo do Ministério da Justiça e da Rede de Saúde Pública por 3 anos. Por isso, ao ser libertada, foi classificada como capaz de trabalhar de forma aberta e honesta com profissionais. Atualmente, ela ainda insiste que não estava ciente de nada do que acontecia dentro das 4 paredes de sua casa, onde Peter viveu e, por sua vez, morreu de uma maneira lamentável. Seus advogados dizem que ela foi injustamente condenada pelas ações de seu namorado e irmão e tratada com mais severidade do que outras mães em casos semelhantes de negligência e abuso. Em tudo o que aconteceu neste caso, quase. Pois na verdade eu não mencionei o pai biológico de Peter, além do início ao falar sobre sua história com Tracy, mas muito superficialmente. O homem que só conhecemos como Casey e que tinha 33 anos quando conheceu a mãe de seus filhos, que tinha 16, não se fez presente na situação que envolveu sua ex-esposa e seus filhos. Mas em 2012 soube-se que ele ganhou um processo contra o jornal The People, quando este declarou em setembro de 2010 que o pai biológico de Peter era um criminoso sexual condenado. Os advogados do homem disseram que os editores do jornal eram culpados de um dos atos de difamação mais graves imagináveis. Os editores se desculparam e se ofereceram para pagar 75 mil euros em relação aos danos e prejuízos. O momento em que o caso de Peter ocorreu foi particular para todo o país e alterou a forma de trabalho de muitos serviços,
mas especialmente foi um antes e um depois para os assistentes sociais ingleses, que agora se viam sob uma pressão maior para reconhecer os perigos que talvez não estivessem à vista nos casos sob sua responsabilidade. De fato, uma assistente social em particular chamada Sarah lembrou a maneira como muitas agências começaram a tentar evitar certos casos por medo de terem diante deles outro caso como o do BBP, que estava sendo muito falado naquele momento. Por sua vez, a polícia também se tornou um agente avesso ao risco. Então, cada vez mais assistentes sociais estavam trabalhando praticamente sem reforço policial. Em muitas ocasiões, eles tinham que trabalhar juntos para encontrar provas que fizessem os oficiais considerarem que sua presença era necessária, como se tivessem certo medo. E isso fez com que, evidentemente, os assistentes sociais se colocassem na defensiva em sua prática, focando em seguir os procedimentos em vez do que faria mais diferença para as crianças. De repente, então, a prioridade para os trabalhadores e os diretores era salvar a própria pele antes de sair para revisar os casos que estavam sendo apresentados a eles. Ninguém queria se colocar no lugar do diretor da agência, e todos estavam aterrorizados com o que poderia acontecer. E enquanto isso, no mundo real, lá fora, os casos de violência infantil intrafamiliar continuavam se acumulando e acumulando, e o pessoal da linha de frente não podia carregar toda a responsabilidade. Felizmente, este caso foi o pontapé inicial para que as conversas sobre a responsabilidade de cada uma das agências policiais do país começassem. E no final, só nos resta esperar que atualmente esses casos não se repitam, e se assim for, que sejam tratados com o devido respeito, não como aconteceu neste caso. Se você gosta desses vídeos que são 2 vezes mais longos, deixe seus comentários aqui embaixo e nos vemos amanhã em um novo vídeo.